Boa noite a todos. Você não está enganado. Estou eu aqui de novo, hoje 5 de julho, e acabou aí o sonho do torcedor brasileiro. O Brasil mais uma vez decepcionou aí a sua torcida e ficou pelo caminho aí, né, nas oitavas de final. Foi eliminado pela Noruega. Parabéns à Noruega, fez o jogo da vida aí, né? Conquistou aí o resultado e o Brasil ficou devendo aí, na minha opinião. Eu vou trazer um resumo aí para vocês do que foi a Copa do Mundo aí para a seleção brasileira, né? Mas antes de mais nada, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e comente aí o que você achou dessa Copa do Mundo e depois dessa eliminação do Brasil. Claro que todos nós gostaríamos que o Brasil fosse o campeão, né? Trouxesse o Hexa, mas não foi possível. Se você vai estar torcendo por alguém, para quem fica sua torcida ou não, é só o Brasil e nada mais importa, né? Bom, vamos lá. O Brasil aí que durante a fase de grupos enfrentou seus adversários eram Marrocos, Escócia e Haiti. O jogo mais complicado, acho que não só na minha opinião, mas na de todos aqueles que acompanham futebol e as seleções ultimamente sabem que o Marrocos era o adversário mais difícil, né? Foi semifinalista da Copa passada de 2022, né? E então seria o jogo mais complicado do Brasil. E logo de cara a gente já viu que realmente seria, né? O Marrocos que veio aí com uma proposta muito boa de jogo na estreia contra o Brasil, né? E fizeram um gol ali, né? Um belo gol de cobertura, numa bela jogada ali. O Brasil buscou o resultado ali depois, né? O Brasil foi pressionado ali até os 15 minutos do primeiro tempo. É o tempo normal que um time ou uma seleção demora para se habituar com a partida, né? E começou a se encontrar ali dos 15 minutos para frente e equilibrar mais o jogo contra o Marrocos. Tivemos aí nessa partida esse susto aí, né, do gol do Marrocos, que foi muito bem construído e merecido o gol. Mas o Brasil, com o protagonismo aí do Vinícius Júnior, né, pôde aí empatar o jogo numa bela jogada onde ele recebeu ali pela ponta esquerda, trouxe para dentro uma jogada característica que ele faz no Real Madrid, bateu forte, sem chance para o goleiro, empatando o jogo. Poderia ter virado o Brasil? Poderia, né? Porque o Marrocos só teve uma única chance depois assim que assustou, que foi onde o Alisson saiu para fazer a defesa. Eles tiveram duas chances ali, mas a bola ia até para fora na finalização, mas por precaução o Alisson foi nela. E o Brasil poderia ter saído vitorioso, na minha opinião, desta partida, mas o empate aí contra o Marrocos foi muito bom, né, para o Brasil. Consequentemente, aí, após esse jogo, né, ali tirou aquele peso da estreia numa Copa. Alguns jogadores é primeira Copa, no caso do Danilo, do Botafogo, né, Hendrick, entre outros, tirou ali aquele peso e deu seguimento. O Brasil ainda enfrentou a Escócia, né, foi um jogo bem assim, tranquilo para o Brasil, na verdade, foi 2-0. Foi 2-0, o Brasil jogou bem essa partida, poderia até ter sido mais. O Vinícius Júnior mais uma vez aí sendo decisivo na partida, né? Ele, Matheus Cunha, o time jogou bem. Mas claro, é a Escócia, né? Que também era o outro adversário ali com um pouco mais de peso, não tão forte quanto o Marrocos. E depois o Brasil enfrentou ainda o Haiti, né? O Brasil empatou com o Marrocos, venceu a Escócia, enfrentou o Haiti ali, foi 3-0 para o Brasil, né? Foi um jogo bem tranquilo. O Vinícius Júnior fez 2 gols nessa partida, né? Rafinha chegou a fazer impedido, anulado o gol. Se não me engano, anularam mais um gol do Vinícius Júnior, mal anulado. Enfim, Brasil 3-0 aí, tranquilo. Foram 5 gols na partida, mas 2 foram anulados. Mas o Brasil avançou aí, né, na fase de grupos em primeiro lugar, com 7 pontos. Marrocos também fez 7 pontos, porém o saldo de gols da seleção brasileira era melhor. O Brasil avançou em primeiro colocado. Passada a fase de grupos, né, o adversário do Brasil foi o Japão. Esse Japão aí que também, né, fez uma Copa muito boa, né? O Japão que vem evoluindo aí a cada Copa que passa. Fizeram boas partidas na Copa, empataram com a Holanda, por exemplo, que é uma seleção muito forte.
e avançaram, né? Também teve algum outro jogo, mas agora eu não vou me lembrar do Japão, que foi muito bom. Sei que eles golearam aí 4-0 uma outra seleção, não lembro agora no momento, mas o adversário do Brasil seria o Japão. E, bom, de acordo com aquilo que muitos esperavam, seria um jogo muito difícil para a seleção brasileira e realmente foi, né? O Japão que abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois de uma falha do Danilo, né? Esse Danilo aí do Flamengo, né? Que durante a convocação da seleção eu fui um cara que critiquei, porque não acho que seja jogador de seleção, né? O tempo dele já passou, mas enfim, era o que tinha, a gente tinha que apoiar, né? E aí ele comete um erro, né? Bizonho lá, entregou a bola para o jogador do Japão num corte, num passe errado que ele tentou, e o Japão fez um belo gol ali, mas o Brasil foi atrás, né, do resultado, conseguiu ali, né, num jogo onde a defesa do Brasil, do Japão era muito compacta, eles jogavam certo, né, mas pô, o Brasil tem mais camisa, né? Só que isso não entra em campo, não é verdade? É futebol jogado e o Japão estava praticando o futebol correto. Mas aí, né, a sorte e o protagonismo de alguns jogadores se sobressaíram nessa partida. Primeiro gol, Gabriel Magalhães levantou uma bola ali de frente para a área, né, da pequena área, ele levantou uma bola ali, ela foi curvando para dentro da área, e aí o Casemiro apareceu, o Casemiro que foi muito criticado durante essa partida, fez o gol de cabeça, colocando o Brasil de volta no jogo, 1-1, né? E ainda tivemos no fim do jogo, no finzinho mesmo do jogo, né, um lance onde o Ryan briga pela bola ali, né, na defesa do Japão, ela sobra ali no Bruno Guimarães, que pega e dá o passe para o Gabriel Martinelli, que havia entrado há pouco tempo, e o Gabriel Martinelli domina e bate ali de direita, tirando do goleiro do Japão, né? Ele ainda chegou a resvalar na bola e virou aí a partida para loucura total da torcida do Brasil, né? Eu inclusive comemorei bastante. Foi uma classificação bem difícil. Anteriormente a esse lance do gol, tivemos um lance onde o Vinícius Júnior fez uma jogada individual, meteu uma bola na trave, né? Mas o Brasil avançou com méritos aí, né? Na minha opinião, passaria pelo Japão e assim o fez. E aí depois, né, que foi o jogo de hoje, após ter enfrentado o Japão pelas oitavas de final, o Brasil enfrentou a Noruega, né? E bom, como eu disse, o Haaland, que foi o protagonista da partida hoje do lado da Noruega, né, quando perguntado sobre enfrentar a seleção brasileira e tudo mais, ele foi bem humilde ali, bem profissional, na minha opinião. Ele disse que os favoritos seríamos nós, né, pela tradição em Copas, 5 estrelas na camisa aí, 5 títulos, né, uma seleção muito forte, historicamente. Ele manteve ali os pés no chão, né, e jogou bola. Quem falou besteira foi o técnico lá da Noruega e tal. Falou besteira, assim, antes do jogo, mas daí que o o cara falou realmente surtiu efeito aí. O Brasil foi eliminado para a Noruega. É assim, se a gente for parar para analisar, pô, o Brasil tem 5 Copas, pentacampeão, né? Mas tem um dado aí, né, uma estatística que desde 2006 o Brasil não vence um europeu em fases de mata-mata. Né? Já são 20 anos aí, 5 Copas sem o Brasil eliminar um europeu e avançar. Né? Em 2006, 2002 o Brasil foi campeão, o último título nosso. 2006 o Brasil parou na França. Em 2010 o Brasil perdeu para a Holanda. 2014 foi o vexatório jogo contra a Alemanha. 2018 a gente perdeu para a Bélgica. 22 foi a Croácia e 26 a Noruega, né? Então o Brasil que tem um retrospecto bem negativo contra europeus em fases decisivas, onde se tem que avançar, não em finais, né? E hoje mais uma vez isso se fez valer, né? Mas assim, não existe mais bobo no futebol, né? A gente olha, o Brasil pentacampeão, por exemplo, um exemplo dessa Copa, a Alemanha, tetracampeã, né? Itália, tetracampeã, Itália nem foi, perdeu para seleções muito inferiores a ela e nem se classificou. A Alemanha jogou com o Paraguai, foi eliminado pelo Paraguai. O Paraguai também deu um trabalho para a França, que passou, né, ali num gol de pênalti do Mbappé, né? Foi um lance de pênalti dentro da área, mas o Uruguai deu trabalho para Uruguai não, Paraguai
deu trabalho para a França. Então hoje em dia não existe mais bobo no futebol, essa coisa de peso de camisa. Muitas vezes isso se sobressai, é bem verdade, dependendo do adversário que você vai enfrentar, né? Isso se sobressai muitas vezes, mas às vezes isso não dá certo. A gente tem tetracampeão, pentacampeão perdendo, né? No caso, o Brasil perdeu hoje para Noruega, que, poxa, acho que vários jogadores ali. É a primeira Copa de toda essa seleção aí da Noruega, na verdade. Enfim, o que eu tenho a dizer é o quê? Que o Brasil fez uma partida melhor do que a Noruega, na minha opinião. Comente se você achou isso também, né? Teve a chance ali logo no início do jogo. A Noruega chegou ali pressionando forte, né? Fez um gol logo no início ali com 3 minutos, 6 minutos, não lembro agora ao certo. Só que foi anulado por posição de impedimento do jogador na Noruega, né? Na origem da jogada. E ali eu já vi que seria um jogo muito difícil. Porém, o Brasil na minha opinião, é mais seleção, entendeu? Mas não se sobressaiu isso hoje. Né? E aí a gente teve esse gol anulado, para nossa sorte. Na sequência, o Matheus Cunha recebeu uma bola na entrada da área. Ele tocou a bola, né, para fazer a jogada e foi atingido, pênalti claro, né? O árbitro marcou. Porém, eu achei que uma coisa num jogo desse tamanho é muito determinante, né? O Vinícius Júnior, que durante a fase de grupos vinha ali, né, tendo protagonismo em várias partidas, acho que em todas elas, né? Ele, na minha opinião, faltou esse protagonismo, faltou aquela liderança, né? Não sei, eu posso estar falando besteira aqui, mas eu achei que ele deu uma pipocada ali na hora do pênalti, né? Ele que também tem um histórico muito ruim em cobrança de pênalti, né? Mas enfim, foi o Bruno Guimarães, né, para a batida. O ponto que eu considero um erro aí do Ancelotti é o quê? É um jogo decisivo, é um jogo só. Não dava para começar com o Neymar. A gente sabe que o Neymar, para bater pênalti, ele é especialista em pênalti. Ele dificilmente erra um pênalti. Aquele pênalti ali pro Neymar era gol na certa. Né? Tanto que no fim do jogo teve, e a gente viu que ele fez o gol. Porque ele é muito capaz, ele é especialista nesse quesito aí. E aí o Bruno Guimarães, né, deu uma paradinha, não sei se muito seguro ou inseguro. O goleiro pulou no canto, pegou o pênalti e aí seguiu tudo 0-0. O jogo foi caminhando, né? A Noruega muito confortável durante a partida. O Brasil também assustou em algumas oportunidades ali. Eu achei que faltou um pouco de vontade da seleção de marcar, sabe? Porque, um exemplo, o jogo, quando o Brasil estava com a bola na linha de defesa, os noruegueses subiam a linha, pressionavam para tentar pegar o erro do Brasil ali, e quando era o contrário, o Brasil só cercava ali, olhava, muitas vezes nem dava o bote, os jogadores trocavam passes tranquilamente, né? Mas o Brasil, quando chegava, levava perigo, né? Porém, a gente sabe que não é só isso que é necessário, precisa ser efetivo. E aí, ali para os 80 minutos, 79 minutos, uma bola cruzada na área do Brasil, ele, Haaland, que o jogo inteiro, né, foi anulado pelo Gabriel Magalhães, muito bem marcado, ele que está acostumado a marcar o Haaland lá fora na Premier League, né? Ele não conseguiu se sobressair nessa jogada aérea aí, o Haaland se antecipou a ele, cabeceou ali para baixo, abrindo o placar 1-0 para a Noruega. A gente sabe que, pô, o Haaland, muita gente chama ele de caneludo, isso, aquilo, outro, mas, cara, ele é um cara oportunista. Uma bola que sobrar em condição para ele, ele vai guardar. E eu tava preocupado com isso. E foi o que aconteceu, né? 1-0 para a Noruega. E aí, depois do gol da Noruega, o Brasil sentiu um pouco. O Endrick tinha entrado na partida e logo com 40 segundos de jogo, né? O Vinícius Júnior, numa jogada ali pela esquerda, deu um passe de trivela ali, né? Achou o Endrick que na primeira jogada dele, ele poderia, sei lá, o goleiro tinha parado, depois ele se adiantou para tentar fechar o ângulo, ele poderia ter cavado, driblado, não sei, enfim, mas ele tentou aquilo, né? E aí desperdiçou ali um gol que, poxa vida, era praticamente um gol feito, a gente estava meio que comemorando já, né? E ele perdeu um gol, né? Um gol que poderia ter mudado o rumo da partida, ter dado uma sobrevida para o Brasil, né? Mas ele desperdiçou. E aí o Brasil notoriamente se desesperou, né? Se afobou. Os jogadores da Noruega manteram ali a postura, o futebol, né? Aquela coisa toda. O goleiro da Noruega, bem verdade, salvou eles
no pênalti, algumas finalizações, né? Essa do Endrick, por exemplo, mais algumas outras. Teve um lance que o jogador da Noruega bateu contra o próprio patrimônio e ele veio correndo e com as pontas do dedo ele tirou o que seria o gol de empate do Brasil, né? E aí, para piorar a situação, ali bem pro finzinho já, o Haaland recebeu uma outra bola ali na entrada da área, livre de marcação, tinha 5 defensores ali do Brasil, 5, 4, e aí os jogadores só olharam, né? Também contou com requintes de crueldade, ele ajeitou, bateu de canhota, não lembro agora se foi de canhota, de direita, mas bateu, ela passou entre as pernas do Danilo, fez uma curva, saiu do Alisson, né? E aí matou aí fazendo 2-0, aquele balde de água fria total. No fim do jogo ainda a gente teve um lance onde o Casemiro vai dividir uma bola dentro da pequena área lá da Noruega, o jogador deixa o cotovelo no rosto dele, o árbitro na hora viu, pênalti, e aí a gente teve o tirateima, né? O Neymar foi para a batida, teve aquela provocação entre ele e o goleiro, aquela coisa toda. Neymar foi com muita tranquilidade, deslocou o goleiro que nem na foto saiu, ficou só olhando, fez aquela cena toda, mas o Neymar mandou lá, entendeu? E ainda teve um início de tumulto ali, confusão, né? O Brasil com os nervos aflorados, né? Os jogadores, imagino, com certeza. E tivemos a Noruega avançando aí, né? E o Brasil ficou para trás. Então esse foi o resumo da seleção brasileira. Comente o que você acha que tem que melhorar aí, mudar para a próxima Copa, né? E agora a gente vai ter que ver outra seleção, outro adversário ser campeão. Comente se você quer que alguém seja campeão, né? Ou não. Para quem vai sua torcida agora que o Brasil saiu. E é isso. Eu acho que muitos jogadores ali da seleção não tinham que estar lá, né? Alguns eu critiquei e foi uma surpresa, no caso do Douglas Santos, lateral. Foi um lateral muito seguro ali, fez o simples, não comprometeu, né? Foi muito bem. Paquetá e Rafinha sem condição nenhuma, né? Sem condição nenhuma. Vinícius Júnior, eu achei que faltou protagonismo nos jogos decisivos. Fase de grupo, ele foi realmente ali é, bem demais, mas quando realmente precisou ali na hora de decidir, faltou isso aí para ele, né? E é isso, a gente sai aí com a sensação ruim, né? Um gosto amargo aí dessa Copa, porque poderia ter sido melhor, né? Mas enfim, é isso. Agora a gente espera 2030, daqui 4 anos, para ver mais uma Copa e espero que a situação seja melhor até lá. Eu volto aí no dia 22, se não me engano, que tem jogo do Corinthians, né, pelo Brasileiro. Talvez eu venha aí também trazer aí o campeão da Copa e um resumo da trajetória aí do campeão, tá certo? Bom final de semana e início de semana a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço.